Depois de 3 semanas sumido, eu estou de volta para falar do 11º episódio de Andor, a série do Cassian Andor, ou seria a série do Lúthien até então. Calma que eu já comento sobre isso. O último vídeo que eu fiz da série foi lá sobre o episódio 7, né? Eu falei pra vocês que eu ia tentar fazer semanalmente, mas chegou a Mostra de São Paulo. Quem acompanha a gente tanto aqui pelo canal quanto lá pelo Instagram sabe a loucura que foi pra mim cobrir a mostra e tudo mais. Então eu volto agora pro 11º episódio. Claro, semana que vem estarei aqui de novo. É uma pena eu não ter conseguido falar do episódio 10, que pra mim é, sem dúvidas, o melhor episódio de uma série live action de Star Wars até hoje. O episódio 10 é simplesmente incrível, eu amei, assim, amei mesmo. Ah, Vitor, melhor que todos os episódios de The Mandalorian? Eu acho que sim, melhor episódio de uma série em live action de Star Wars até agora. E a gente começa a sentir nesse 11º episódio um pouco das consequências daquele 10º episódio. Isso é muito interessante, a série ela vai se fechando agora até então em 3 arcos, com 2 episódios para finalização da temporada, digamos assim. Então a gente tem inicialmente o arco ali de Ferrix, que meio que se fecha e deixa uma ponta para Aldhani, que também meio que se fecha e deixa uma ponta para o arco principal da prisão, lógico que sempre com personagens secundários e com coisas acontecendo, principalmente ali em Coruscant, envolvendo a Mon Mothma, o Lúthien e tudo mais. E sempre o que a gente vai sentir aqui na série, pelo menos eu sinto muito, que é uma série muito pesada, muito pessimista em certo sentido, né? Mesmo quando a vitória não é uma vitória total, é apenas uma pequena vitória, é apenas uma vitória com perdas, muitas vezes. Então a gente vai ver isso muito presente aqui no personagem do Andor, por exemplo, que vai perder o cara que ajudou ele a fugir ali da prisão, e vai ser uma vitória meio deslocada, assim, e logo em seguida ele vai descobrir da perda da mãe dele, né, que foi criado por ela, que é a Marva. Então não é uma vitória total pro Andor, é apenas uma espécie de fuga, é apenas continuar tentando sobreviver. É um pouco desse sentimento da rebelião, né, de que as vitórias são sempre pequenas demais e vamos continuar lutando. A série ela vai trazer muito disso. O próprio Lúthien carrega bastante disso, a gente sente isso naquele discurso dele no final do episódio 10, que é fantástico, que a perda dele é uma perda moral, uma perda de consciência. Ele toma decisões que ele acha que é o caminho certo a se seguir e vai abrindo espaço para outras crescentes, digamos assim, na rebelião. Só que ele não espera nenhum brilho, ele não espera ser reconhecido, ele só faz aquilo que ele acha que é certo, sempre com muito pesar, mesmo assim quando ele vai deixar 30 pessoas e mais Anton Kreegyr morrer. Eu acho muito interessante um detalhe aqui nesse episódio, na fala dele com o Saw Gerrera, que o Saw fala pra ele, então 2 vezes isso acontece, então a gente vai perder 30 homens, e ele fala, mais Anton Kreegyr. Então não é como se ele não ligasse, ele liga, ele sabe dos atos que ele está tomando, ele sabe que são atos terríveis. É um pouco daquele lance de o herói que a gente não quer mais o herói que a gente precisa, por mais que ele não seja um herói, longe disso, ele está muito mais para uma espécie de anti-herói, até com alguns traços de vilania, mas ele se mantém ali, digamos, do lado certo. É como se a luta dele fosse essa. E é muito legal a gente ver o contraste entre os personagens aqui nessa luta. A gente tem a Mon Mothma, que é a senadora que tenta fazer tudo às escondidas, mantendo as aparências. A gente tem o Andor, que é o soldado de guerra, que vai estar ali sofrendo, que vai participar de uma luta, vai ser preso, vai fugir da prisão. Então ele está sempre sem saber muito qual é o dia seguinte. A gente já tem o Lúthien, que é o cara que tá no controle, por isso que eu fiz a brincadeira inicialmente, que essa é a série do Lúthien, porque o Lúthien é quem está dominando tudo o tempo inteiro aqui. Então ele só vai aparecer na segunda metade desse episódio, mas o tempo inteiro inicialmente vão estar falando dele, pelo menos. Ele mesmo quando não está em tela, a presença dele é sentida. Então a Vel vai ali atrás dele, a Vel vai estar falando com a Mon Mothma, o Lúthien sempre vai estar sendo citado. E aí a gente já chega para um quarto lado também da rebelião, que é o Saw, que se parece um pouco com o Lúthien, mas nem tanto. E aqui eu acho interessante
como a gente vê pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes aqui, o Lúthien fora de uma espécie de zona de conforto na série 2 vezes aqui. Primeiro com o Só, então o Só é essa figura que ele vai tentar usar, só que o Só não é alguém que ele tem uma confiança total, ele sabe, ele fala até que é uma figura aleatória aqui na equação, é quem ele pode se ferrar por causa do Só. O Só é um cara totalmente imprevisível, então a gente vê a diferença muito dos dois personagens aqui, que eles até vão ser levados para o mesmo caminho, o Só até vai comprar o que o Lúthien fala, mas o Lúthien tem um pé atrás, ele sabe que ali ele pode perder tudo. E o segundo momento é quando o Lúthien ali quase é pego pelo Império e tal, e ao mesmo tempo a gente vê como, apesar dele ser esse cara calculista, esse cara que parece que tá sempre um passo à frente, que tem um espião aqui, que tá manipulando ali, e que tudo parece estar na palma da mão dele, ainda assim, quando ele é colocado, e é interessante a gente ver ele nesse episódio sendo colocado em risco físico, em risco direto, em risco de ser pego, ele consegue se safar de uma forma simplesmente extraordinária. Assim como a gente viu ele conseguindo se safar lá no começo, no arco de Ferrix, ajudando o Endor a fugir. Então, ele é aquele cara que, por mais que ele pareça, muita gente fala, né, aqui que ele não suja as mãos e tudo mais, quando ele precisa sujar as mãos, quando ele precisa ir para campo, ele se mostra muito hábil. Lúthien é um personagem extraordinário, estou simplesmente fascinado por esse personagem e por toda a complexidade que vem a partir dele, né? Por todas as decisões que ele tem que tomar, por como ele está sempre no controle, mas ele nunca aparece, por mais que ele tome decisões que são extremamente cruéis, que tire a vida de pessoas, mas tudo está se encaminhando pro lado que ele quer. E eu acho interessante a gente ver aqui, não sei se no final dessa temporada ou da próxima, mas ver como ele, por meio de todas as escolhas que ele faz aqui, ele pode talvez ajudar a rebelião, ou atrapalhar, mas eu acho que pode ajudar a rebelião a chegar em um estágio mais pra frente, assim como a gente vai acompanhar em outros materiais que a gente já viu de Star Wars. Então, sim, a série do Endor, mas esse episódio vai ser quase inteiro dedicado aqui ao Lúthien, porque pra mim ele é o personagem do controle. O Endor é o protagonista, mas o Endor, ele não é um cara que consegue calcular lá na frente o que ele tá fazendo. Por mais que ele consiga fazer um pouco disso na prisão. Mas ainda assim é sempre no vamos tentar, no vamos fazer, no vamos se arriscar e por aí vai. Enquanto no caso do Lúthien tudo é muito mais já de caso pensado. Ele trata pessoas aqui como peças até. Então a gente vê um pouco disso até ali quando ele vai ter aquela ligação e tal com o braço direito dele, etc. Além disso, a gente vai ter mais alguns momentos aqui interessantes. A gente vai ter a descoberta, né? O Endor descobrindo que perdeu a mãe. Então, mais uma vez, o Endor ele vai ser colocado num caminho que acaba sendo até meio previsível em certo sentido, por mais que ele seja um personagem imprevisível, porque todo mundo meio que já espera o que ele pode fazer, já pode fechar o cerco ali pra ele e tudo mais. Eu gostei muito ali em Ferrix o lance que eles falam, né, de virar pedra, né, depois do funeral, esse lance, que eu acho que é algo sempre muito interessante em Star Wars. A gente dá vida a cada um desses planetas novos apresentados, a culturas novas, e aqui tem esse lance da pessoa virar um pedaço do lugar, digamos assim. Então eu achei isso muito legal, um detalhezinho que parece bobo, mas é isso que dá características a cada um desses mundos. E também o Bi aqui, coitado, esse droid é simplesmente maravilhoso e como ele sente todo o pesar da perda da Marva e tudo mais. No mais, eu acho que é um episódio de todos da série, talvez um dos mais, assim, mais focado nas consequências, mais preparando para um episódio seguinte. Até então a gente não tinha tido tanto esse tempo, por mais que ali em Aldhani e tal tivesse alguns episódios um pouco mais lentos, mas a gente estava sempre com um arco a ser seguido. Aqui a gente chega na finalização do terceiro arco para 2 episódios finais e esse acaba sendo uma preparação para o próximo. De forma geral, ainda assim, tô gostando demais da série. Para mim, Endor tem tudo para ser a melhor série, ou pelo menos a melhor primeira temporada de Star Wars até agora, justamente por ter também um pouco desse lance de ser mais contínuo, de conseguir interligar os seus diversos arcos e personagens dentro de uma série extremamente coesa.
Eu amo The Mandalorian, vocês sabem disso, mas The Mandalorian, a primeira temporada principalmente, tinha muito aquele lance de o episódio da semana, ia construindo algumas relações, principalmente do Mando com o Grogu e tudo mais, mas ainda assim tinha aquele episódio, esse é o episódio que ele tem uma missão aqui a ser executada para conseguir alguma coisa ali na frente, então tinha esse negócio mais semanal. Aqui em Endor, até por ser uma série mais longa, eles fazem tudo no seu tempo, estruturam essa narrativa, digamos, a longo prazo e para mim tá funcionando muito bem. É uma pena que não estejam assistindo tanto quanto séries como o livro de Boba Fett ou Obi-Wan, que são extremamente inferiores a essa daqui. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo algum outro detalhe que você quer conversar sobre, o que você achou do episódio, se você concorda comigo, se você discorda, o que você está achando da série, vamos trocar essa ideia. Primeiro comentário fixado aqui embaixo tem as nossas outras redes sociais. Semana que vem eu tô de volta pro último episódio da temporada. Por hoje é isso e corta.